noite, igreja. Que a graça e a paz seja com todos, amém? Quero convidar você para fechar os teus olhos e se apresentar ao Senhor como família, nessa noite como igreja. Estamos na casa do Pai. Então, fala com Ele, deixa como estava antes, estava bom. Não mexe, estava bom antes. Obrigado. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar, ministrar aos nossos corações, que ninguém saia daqui da mesma forma como chegou, mas que a Tua presença, ó Deus, que a Tua glória, a Tua presença seja manifesta nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, recebe o nosso louvor, a adoração da Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adorar junto com a Andresa e com o Felipe nessa noite. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas para Jesus. Eu saúdo a Santa Amada Igreja com graça e paz, shalom, paz do Senhor. Deus esteja com você, com essa igreja maravilhosa, Igreja Baixada da Fé, que é a segunda vez que estamos aqui, é um motivo de alegria estar com os amados irmãos nessa conferência abençoada, conferência profética. E eu queria fazer uma pergunta para os amados irmãos: quantos vieram celebrar o Senhor Jesus nessa noite? Levante suas mãos. Mas eu acho que pode melhorar, amém, amados? Eu acho que pode melhorar porque estamos hoje à noite de festa. Hoje se encerra essa grande conferência profética que veio para abençoar. Eu acredito que você está sendo abençoado nesses 2 dias, tanto no sábado quanto no domingo. E hoje, para dizer como meu amigo lá em Manaus fala, para fechar com chave de ouro, nós encerraremos essa conferência profética para adorar, glorificar e celebrar o nome do Senhor Jesus. Então, quantos estão aqui para celebrar o nome do Senhor Jesus? Se expresse com palmas, se expresse com glória a Deus. Se você que quiser gritar, grite. Se você quiser pular,
Consagramos todo o nosso ser a Ti. E consagramos todo o nosso ser a Ti. Se é pra Ele, dê um aplauso bem forte assim. Aleluia. Aleluia, querido. Graças e paz. Estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria agora, nesse momento, que você fechasse seus olhos. Eu estou aqui não só para cantar, mas para adorar junto com você. E quero que você comece a se expressar diante de Deus, diante do Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para te adorar, Senhor. Nós queremos estar mais perto da Tua presença neste lugar. Assim, Senhor, como o rei Davi, que apesar de tudo que aconteceu com ele, dos seus pecados, de tudo que aconteceu, Senhor, mesmo assim, o maior desejo de Davi, querida, era estar diante da presença de Deus todos os dias. Era estar na casa de Deus todos os dias, porque lá ele encontraria a presença de Deus. Então, Senhor, nós estamos aqui em Tua casa. Nós queremos estar mais perto de Ti, Senhor, mais perto da Tua presença. Nós queremos nos render aos Teus pés nessa noite. Que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito entendam hoje que nós não somos nada sem Ti. Por isso, recebe o nosso perfeito louvor, a nossa perfeita adoração, como aroma suave às Tuas narinas, Deus. Comece a falar, querido, aquilo que vem de dentro de Ti para Ele. Eu não posso adorar por você. Se expresse diante da presença daquele que está no trono de glória. E os anjos cantam Santo, Santo ao redor dele o tempo todo, porque vem sua glória. Do quão tamanha é a sua glória. Por isso nós queremos expressar, Senhor, hoje o que vem lá de dentro, porque a Tua glória ela é maravilhosa, a Tua presença nos aquece. Perto eu quero estar, junto aos Teus pés,
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga lá de dentro. Tudo que é em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco sei. Se comparado com mim, diga, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Abre os seus braços bem alto e diga para ele: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, mas teu amigo me tornei. Querida, eu não sei se você chegou aqui com seu coração machucado, seu corpo doendo, a sua alma sofrendo, mas eu quero te dizer, só adore. Somente a ti, Jesus, te louvaremos, te louvarei. Vem com teu bálsamo. Adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, te louvaremos, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei
Sabe, querido, nós estamos em uma conferência profética. Você com certeza já deve ter ouvido falar. Você com certeza já deve ter ouvido falar pelos pastores que aqui ministraram, que o quão importante é essa palavra, que é profética. Quão importante é. Porque hoje, querido, nós estamos aqui no período de pandemia, no período onde todo o Brasil, todo o mundo está paralisado. Mas em outrora, em outros momentos, em outros anos, nessa mesma data, eu e você estaríamos em outros lugares, e muitas pessoas que estão em casa hoje estariam pulando o carnaval, estariam fazendo coisas absurdas, enaltecendo outros deuses, outras pessoas, outras crenças que eles acreditam que é real, e na verdade você e eu sabem que não é. E você hoje tem a oportunidade, querido, você deveria estar grato, você deveria agradecer por estar hoje na casa de Deus, onde muitos, querido, perderam as suas vidas. Eu mesmo, querido, perdi mais de 40 amigos para essa doença maldita. Eu perdi mais de 40 amigos, muitos próximos, outros nem tanto, mas eram amigos. E às vezes nós viemos para a igreja e reclamamos de tudo, achamos defeito em tudo, mas esquecemos da essência, esquecemos do que é importante, que é você abrir a tua boca e exaltar o nome do Senhor Jesus. Muitos perderam a essência, mas eu te convido nessa noite a deixar Jesus entrar, na minha casa e na tua casa, na minha família e na tua família, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas na tua casa e na tua família. Quantos creem nisso? Levante suas mãos para os céus. Em nome de Jesus, levante suas mãos, feche os teus olhos, feche os teus olhos, feche os teus olhos e vamos adorar a Ele. Oh, Maranata, Senhor Jesus, vem sobre nós, Pai. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar e lamparinas estão acesas, só estou esperando
o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir. É só você deixar Jesus entrar. Ele está batendo à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito e em verdade. Eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Sabe, querido, Jesus precisa de mais. Jesus precisa de mais. Deus deu tudo para você. Deus deu casa, Deus deu família, Deus deu carro, Deus deu trabalho, Deus te deu tudo. Só que agora Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu clamor. Porque Ele acredita que tem um fogo cerrado em teu peito. Tem um fogo cerrado em teu peito que você tem que deixar isso arder em todo o teu corpo, para que você possa falar o que Jesus quer ouvir de você. Porque Ele quer entrar. E no momento que Ele entrar, Ele vai fazer maravilhas. E no momento que Ele entrar, a tua família será salva, a tua casa será salva, os teus objetivos serão alcançados, o teu milagre vai ser alcançado, mas por causa da tua adoração. Por causa da tua adoração. E nós vamos cantar aqui, querido. Eu não sei o que vai acontecer, mas só Jesus sabe. Fecha teus olhos, começa a pedir: Senhor Jesus, eu tenho fogo nos meus olhos, eu quero arder por Ti, Senhor Jesus. Eu quero que a partir dessa conferência eu possa queimar pela Tua presença, Senhor. Que a partir dessa conferência profética, Deus, eu venha ganhar almas para Ti, eu venha ganhar multidões para Ti. E com isso Jesus vai falar contigo e vai te tocar, vai falar com você. Porque tanto eu como você queremos ver a face do Senhor Jesus, queremos ver Ele de pertinho. E se você crê nisso, vai cantar conosco, em nome de Jesus. Tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tenho fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa e pode morar aqui, e pode morar aqui. Pode morar em nossos corações, Senhor. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata,
Estou só te esperando, estou só te esperando, vem, vamos dançar e levanta as mãos para o céu e declara: tenho fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa e pode morar aqui, e pode morar aqui. Não vejo a hora de te ver. Lindo, 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 lindo noivo. Estamos só te esperando. Vem, 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 Maranata. Tenho fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Pode sentar nesse mesmo espírito. Eu quero, sem demoras, convidar o pastor Cristiano para passar à frente. Vamos também recebê-los com uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Isso. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor. Seja bem-vindo. A casa é sua. Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Boa noite a todos. Eu queria ler um texto com você, se possível. Você que trouxe a sua Bíblia a essa conferência. Eu queria convidar você a abri-la junto comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 51. Vamos ler 2 versos, o verso 10 e o verso de número 11. Salmo de número 51, verso 10 e verso 11. Você encontrou a referência? Diga amém. Amém. Vamos ler. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Queridos, eu quero louvar a Deus em poder estar aqui. É sempre uma alegria cooperar com a Igreja Embaixada da Fé, quer seja ela São Jerônimo, Charqueadas, Vendinha, General Câmara. Sempre que nós temos a oportunidade de estar com vocês, é sempre uma alegria, sempre uma honra. E eu tenho certeza que essa conferência será um divisor de águas na vida de muita gente. Esse ano de 2021
É um ano que Deus ele tem nos movido muito a estarmos orando. 2020, nós iniciamos o ano com matemática em Porto Alegre e nós estávamos falando sobre a oração. Em seguida estourou a pandemia, muitas coisas aconteceram e nós percorremos todo o ano falando de oração. Quando virou o ano, 2021, o Senhor segue ministrando ao nosso coração sobre o poder da oração. Não existe nenhum avivamento, não existe mover algum, se não estivermos nós munidos de uma vida com Deus em oração. É bem verdade que muitos tabus relacionados à oração foram quebrados. Muito que se ensinava acerca de oração, por bondade e misericórdia de Deus, foi aperfeiçoado. E hoje nós entendemos que a acessibilidade a Jesus é muito fácil, é muito simples. Basta nós tomarmos uma decisão de assim buscar encontrá-lo. Nessa atmosfera desta conferência profética, eu vinha com 2 textos no meu coração corroendo-me. Texto referente a Elias, quando ele ouve o ruído de uma grande chuva. E ele procura Acabe, diz a Acabe: aparelhe o carro e vá depressa para casa, porque vem uma abundante chuva. O detalhe é que ruído, no nosso vernáculo da língua portuguesa, significa um barulho ensurdecedor, ou um barulho forte. E quando ele esboça dizendo que ouviu um ruído, é interessante frisar que ninguém mais ouviu senão ele. O ruído veio acompanhado de sinal, e após o sinal, a conclusão daquilo que ele estava ouvindo. O que nós vivemos hoje é um ruído. Esse ruído pode ser aplicado sobre a expectativa. Você já deve ter acordado-se um dia pela manhã com uma expectativa de que algo vai acontecer. Esse é o ruído que Elias ouve, que ele discerne, e ele diz: algo está se movendo. Nessa noite o Senhor, ele nos uniu a estarmos aqui na cidade de São Jerônimo, para entendermos que há algo que está se movendo, e a igreja precisa mover-se segundo aquilo que Deus está movendo-se. É interessante que o tempo que Deus ele permite que o seu povo ficasse no deserto, era o tempo onde o povo pudesse entender que todo e qualquer movimento deveria ser sincronizado com a nuvem. A nuvem era a representação do cuidado de Deus, do amor de Deus, do zelo de Deus, e a representação maior era a presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer que a nuvem, ela movia-se de tempo em tempo, então nunca sabia-se quando ela iria movimentar-se. Imagina, você está muito bem acampado, muito bem organizado, muito bem instalado, de repente a nuvem se move, e você tem que pegar o que dá para pegar e correr atrás dela, para poder ficar debaixo dela. Porque o fato de estar fora dela, fora da sombra que ela trazia, poderia fazer com que as pessoas morressem devido à alta temperatura que existia no deserto. Então Deus ensinava o seu povo a depender de quem? A depender dele. A nuvem representa Deus. Então quando a nuvem se movia, o povo se movia. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo onde Deus está nos ensinando a dependermos de quem? Dele, de Deus. Entendermos que tudo que temos, tudo que somos e o que adquirimos até aqui, isso não é mérito nosso. Não é porque sabemos, estudamos, buscamos, conquistamos, não é isso.
Você só chegou aonde teve que chegar, ou só chegou aonde chegou, até o presente momento, porque Deus assim permitiu você chegar. Mas, pastor, me diga uma coisa, aquele que não é cristão, filho, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra, contemplando quem é e quem não é. Deus está movendo-se em tudo. Deus, Ele move-se em todos os lugares. O fato de você ter vida, ou de alguém que não comunga da sua fé, ter vida, é pela misericórdia de Deus. Quando se estuda profundamente acerca de Deus, nós vamos entender que Deus ele tem atributos que são incomunicáveis. E estes são, um deles é a onipresença. E a explicação teológica para a onipresença de Deus é que Deus ele divide-se no espaço do tempo ou entre as partículas do ar que respiramos. Então todo aquele ser que respira, respira porque Deus está proporcionando a ele o fôlego de vida. Então nós vemos Deus em tudo. Nós lemos um texto aqui, e esse texto é de um dos maiores salmistas que já existiu em todo o tempo. Quem é este? Davi, o homem que escreve 72 salmos. Um homem dotado de uma intimidade e uma vida com Deus diferente de muitos outros que vieram antes e que virão depois. Davi é um homem que vai ser eternizado na história de Israel. Ele vai ser o segundo rei. Ele não é o primeiro rei, ele é o segundo rei. Mas ele é um homem que Deus ele traz uma referência dizendo que o coração dele era um coração que agradava a Deus. Um homem que Deus vai escolher dentre uma família com muitos irmãos. Alguém que, observando sua história dentro de seu contexto, podemos assim afirmar que ele era alguém improvável. Alguém que sobre si não havia expectativa de crescimento. Não havia uma esperança, uma vida planejada, um projeto de vida para que ele pudesse assim vivê-lo ou batalhar por ele. Esse é Davi, 8º filho, ruivo, trabalhando no pior trabalho que um judeu poderia delegar a alguém, que era o cuidado de ovelha, no campo. E mesmo fazendo o que ele está a fazer, Deus o encontra. Deus o viu, quando ninguém mais o via. Deus o viu quando os próprios belemitas, moradores da cidade de Belém, não o viram. Deus sabia onde ele estava, mesmo Samuel não sabendo onde era o lugar, Deus viu. Deus o encontra, Deus o traz. E Deus faz dele alguém grande, que o próprio profeta Natã, que é o homem que Deus vai colocar ao seu lado, vai dizer: o Senhor te tirou de trás do curral das ovelhas. Te deu um nome sobre o nome dos grandes que estão sobre a terra, e te deu um lugar entre os príncipes. Ora, nós entendemos que Davi chega onde chega, não pelos seus méritos, não porque ele derrotou gigante, não porque ele derrotou urso, não porque ele derrotou leão, até porque o mérito de suas conquistas não era dado a ele, e sim a Deus. Deus o instrumentalizava para que ele vencesse urso. Deus o instrumentalizava para ele vencer leão. Deus o instrumentalizava para derrubar gigante. Deus o instrumentalizou para ele ter sabedoria administrativa para conquistar o que conquistou e chegar aonde chegou. Só que o interessante é que para ele chegar no reinado de Judá foi 15 anos da promessa. Para ele chegar no reinado geral em Jerusalém, ele vai demorar 20 anos.
Mas em todo esse percurso, Deus era com ele. E ele só chegou aonde chegou, foi porque Deus o conduzia. A questão é o lugar que a gente chega, a estatura que a gente alcança. E dependendo do lugar e da estatura, a gente fica bobo e pensar que nós não precisamos mais dele. Pensar que chegamos no ápice, no topo, no lugar mais alto do pódio, e que agora a gente não precisa mais de Deus. Davi, ele é tão grande. Davi, ele é tão grande, tão respeitado. Seu exército é tão grande, mais de 1 milhão de pessoas participavam de seu exército. Pensa num exército forte, instrumentalizado, ensinado, com suas estratégias de guerra. Sabia atacar, sabia defender, sabia cercar. Homens muito bem aparelhados, todos temiam. Davi chega no ápice da promessa de Deus sobre a sua vida. E quando ele chega no ápice da promessa, na plataforma maior, na prateleira de cima, ele fica bobo. E ele fica tão bobo, que num tempo que era para ele sair para guerrear, ele não sai. Porque ele vai dizer, essa guerra é fácil de ganhar. Eu não preciso sair para guerrear, meu exército é tão forte que eu não vou nem mandar todo, vou mandar uma parte para guerrear, e eu tenho certeza que vai vencer a peleja, e eu vou ficar em casa. Vou ficar descansando em casa. Dentro do contexto deste salmo que nós lemos, este salmo, quem não sabe, é o salmo do pecado de Davi. Salmo do erro de Davi. Salmo da transgressão de Davi. Este que nós lemos. Num período em que haveria de ter uma transição no reinado dos moabitas. E nesse período de transição, estou falando de 2 Samuel capítulo 10, versículo 1 em diante. Nesse período de transição, onde o rei Naás vai morrer, o seu filho, um homem por nome de Anum, ele vai assumir o reinado. Este que assume o reinado, assume de forma prematura, é novo. Ele não tem capacidade de tomada de decisões sozinho, então ele precisa do auxílio de anciões. Davi, por estar em cima, sabendo da notícia da morte do rei Naás, ele vai chamar alguns homens e vai dizer a eles para irem prestar os sentimentos do coração enlutado do filho e da nação que chora a perca do rei. E ele manda alguém. Esse alguém chega, esse alguém fala. Só que quando esse alguém está a falar, os anciões vão chamar Anum, que é um rei prematuro, um rei que não tem capacidade para reinar sozinho, e vão dizer a ele, olha, Davi mandou esses espias, eles não vieram com mensagem de paz, eles vieram para espiar a terra, eles vieram para ver, ver o povo vulnerável, para atacar, e para tomar a terra e o reinado, e o trono que é seu. E Anum, sem saber, pergunta, o que eu faço? E eles dizem assim, raspa a barba pela metade, corta a vestimenta pela metade e despede-os. Ele faz isso, e isso para um judeu é uma vergonha. Raspou a barba pela metade, cortou a vestimenta pelo meio e manda-os embora. Enquanto eles estão indo embora, Davi ouve a notícia do que aconteceu, prepara uma comitiva e diz, vá e cubra-os, guarda-os, leva-os a uma cidade até que a barba cresça, para que eles possam voltar com honra para casa. Guarde eles. E isso acende em Davi uma fúria tão grande, ele diz, vou guerrear agora.
vou dizimar esse povo, vou acabar com os amonitas. Então ele vai preparar o seu exército e vai dizer, vão à peleja. Só que a peleja é tão fácil. E a Bíblia vai iniciar o texto dizendo que no ano que os reis saíam à guerra, Davi ele vai ficar em casa. O povo sai para a peleja, e Davi ele fica em casa. Davi está de boa em casa, ele resolve dar uma passeadinha pela sacada, ele vai ver uma mulher. Quando ele observa essa mulher, ele diz assim, opa, que mulher bonita. Ele descobre quem é ela, descobre que ela é mulher de Urias. Sabe que Urias é um servo obediente. Urias está envolvido com tudo que estava ligado a este confronto com os amonitas. Ele toma Betseba, deita-se com ela, coabita com ela. E logo ele descobre que ela engravida e ele precisa fazer alguma coisa para disfarçar o que ele está fazendo, para ocultar o seu erro. Chama o chefe do seu exército e diz assim, leve Urias e coloque na linha de frente. Espera lá, Urias é um servo obediente, é um cara bom. Linha de frente é uma linha de morte, são pessoas que irão para a guerra para morrer. Por que botar Urias? Era uma ordem direta do rei. Urias vai para frente, em seguida chega a mensagem, Urias morreu. Assume Betseba, assume o filho. Está tudo ok. Davi fez tudo certo, Davi está por cima. Por que Davi está por cima, pastor? Porque Davi, ele fez tudo, errou, pecou, transgrediu, ele adulterou, ele cometeu assassinato. Só que o adultério dele está ocultado. O assassinato que ele comete está ocultado. E ele agora pensa, ninguém sabe, ninguém viu e ninguém vai me acusar. Eu vou seguir vivendo a vida do jeito que eu tenho que viver. Passa-se o tempo. Passa-se o tempo e deixa eu te dizer uma coisa. Deus viu. Deus viu. Eu queria que você me ajudasse e dissesse isso para alguém. Diga isso para alguém. Deus viu. Deus viu. Escute, Deus viu. O tempo passou e Davi pensou, fiz tudo perfeitamente. Só que deixa eu te dizer, Deus viu. O tempo se passa. Aí Deus visita o profeta Natã e diz assim, eu preciso te levar para dar uma passeada lá na casa do rei Davi. Eu tenho algumas tratativas com ele, eu preciso que você vá, e ele vai. Receber visita de profeta não era assim naquele tempo. Hoje o pessoal recebe visita de profeta, já vem logo na expectativa de receber uma bênção. O profeta estava chegando com espada. Aí chega o profeta. Qual é o motivo de sua vinda, ô Natã? Eu vim para falar com o rei. Tem hora marcada? O rei te espera? Não, eu não tenho hora marcada. Eu vim falar com o rei. Tudo bem. Tem alguma prévia do que vai ser conversado? Não tem prévia nenhuma, eu quero falar com o rei. Alguém avisa Davi que Natã chega e quer falar com ele, então... Davi está pensando que está tudo esquecido. Só que olha aqui, ninguém parte dessa terra em dívida. Ninguém foge da lei da semeadura. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. A Bíblia segue dizendo que aquele que planta o vento, ele colhe tempestade. Então cuide o que você planta. Está lá tranquilo, chega a notícia, chegou Natã, a vinda dele é de paz, não sei, não falou nada, disse que quer conversar contigo, tudo bem, manda entrar. Natã entra, Davizão está sentado na sua cadeirinha de rei, vida que segue. O
que ele fez e acabou, ninguém sabe, ninguém descobriu, ninguém viu. Está tudo oculto. Ele sabe que fez errado, Betseba sabe que tudo que aconteceu, tudo que está sendo gerado no meio do erro. Natan chega e diz assim: eu preciso propor uma parábola ao senhor rei. Por favor, fale. E ele vai dizer assim: sabe que num reinado tinha duas pessoas. Nesse reinado tinha uma pessoa que era muito rica, tinha abundância em bens, abundância em animais. E tinha em contraponto um bem pobrezinho, que não tinha abundância, tinha um só. Permita-lhe dizer que esse que tinha muitos animais, ele vai receber a visita de um amigo. Esse amigo vem, lhe visita, e ele acha por bem banquetear. Preparar um banquete para esse amigo que vem lhe visitar. Só que ao invés de imolar um dos seus animais, ele vai imolar o animalzinho do vizinho que só tinha um. Ó rei, por favor, me diga qual é a sentença. Eu fico aqui imaginando Davi dando um pulo da sua cadeira e dizendo: a sentença é morte. Tem que morrer. Isso é injustiça. Isso não se faz. Depois de Davi dar o seu piti, o seu show, ele se cala, e quando ele se cala, vem um profeta cheio da autoridade de Deus, do Altíssimo, aponta o dedo no nariz dele e diz: esse é você, ó rei. O coração dele se enche de temor. Sabe por quê? Porque nada fica em oculto para sempre. Diga isso para alguém. Diga isso para alguém. Nada fica em oculto para sempre. Nada fica em oculto para sempre. Chega a hora de Deus ele pedir a conta. Davi ouve, e passa-se um filme na sua mente de tudo que ele praticou com Urias, com Betseba, toda a sua trama. Deus tinha visto e agora ele corre um risco altíssimo. Aí vem a pergunta: qual é o risco, pastor, que ele está correndo? O risco de perder mais do que o reinado, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a cadeira, mais do que a coroa na sua cabeça. O que ele estava para perder? A presença de Deus sobre a sua vida. Estava prestes a perder o que era mais importante no seu reinado, o que era mais importante na sua vida. Aí você diz assim: o que é mais importante na vida de um crente, senão a presença de Deus? Você consegue servir sem a presença? Consegue cantar sem a presença? Consegue tocar sem a presença? Você consegue estar num ambiente como esse, cheio de pessoas aglomeradas, sem a presença de Deus? O que te faz estar numa segunda-feira, numa conferência como essa, na noite, com chuva, se não é a presença de Deus? O que faz você vir todos os dias nessa conferência, se não a presença de Deus? O que faz você está entendendo o que eu estou dizendo? O que faz você transpor um período de pandemia e permanecer crente, senão a presença de Deus? O que faz você ter vida em meio a tantas pessoas morrendo, senão a presença de Deus? O que faz você continuar crendo num futuro, senão a presença de Deus? O que faz você continuar lutando, acordando de manhã, indo para cima, independente dos problemas, independente das notícias que se ouve nos rádios, que se vê nas televisões, ou que se lê nos jornais, independente do que está sendo lançado, o que faz você estar de pé, senão a presença de Deus? Aí Davi lembra, o que ele lembra, pastor? Ele lembra que ele é o improvável. Ele lembra que ele é alguém que não tinha condições de estar onde ele estava. Que pelas suas forças ele não conseguia chegar num trono, num reinado, numa grandeza como ele vive. Porque ele chegou. Ô pastor, por que ele chegou? Ele chegou porque a presença de Deus o conduziu até lá.
Quem somos sem a presença de Deus? Um tempo eu orava com um amigo no monte. Enquanto nós orávamos, parece ser cômico o que eu vou falar. Mas depois eu parei para pensar e disse, é verdade. Nós oramos no meio da madrugada, no meio do morro. Enquanto nós estávamos orando, eu parei e eu ouvi a oração de um amigo que orava comigo. E ele dizia assim, Senhor, sem a Tua presença, eu sou semelhante a um saco de lixo furado. Eu ouvi aquilo e para mim soou no primeiro momento como algo cômico. E eu saí dali, depois do momento da oração, saí pensando. E eu questionei e disse assim, mano, que papo é esse? Saco de lixo furado. Ele disse assim, mano, é que sem a presença de Deus, nem para lixo eu presto. Eu me recordo de uma conversa que eu tive com alguém do meio de pregadores. E nesse meio, a gente conversando, sempre trocando mensagens, sempre conversando um com o outro, compartilhando experiências, e no meio desses compartilhamentos de experiências, um deles me ligou de madrugada e disse assim, rapaz, eu parei de orar agora, e sabe o que Deus falou comigo? Eu disse o quê? Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Passou-se o tempo, essa mesma pessoa que me ligou de madrugada e disse esse texto, essa palavra, que Deus falou ao seu coração, desviou-se. Começou a crescer tanto, a ser tão abençoado, que acabou se desviando. Largou tudo. Os crentes dos dias de hoje não se desviam porque não tem. Na verdade, estão se desviando porque tem demais. Parou. Não atendia mais ninguém, não falava com mais ninguém. E uma das madrugadas, eu orando a Deus, Deus me fez lembrar do texto, ou da palavra que ela me deu de madrugada. E eu, orando a Deus, eu falei assim, Senhor. E quando eu lembrei, o Espírito de Deus complementou o que falou com ela. E o que Deus falou com ela? Perca tudo, mas não perca a presença. Aí Deus seguiu dizendo comigo e disse assim, porque a minha presença trará para você tudo. No outro dia eu procurei essa pessoa que me ligou e me falou isso. E quando eu liguei, essa pessoa não atendia ninguém, só atendeu eu. Falei assim, então é comigo o mistério. Quando atendeu, eu falei assim, você se lembra de um tempo atrás, quando você orou de madrugada e você me deu uma palavra que Deus tinha falado contigo? Lembra qual era a palavra? Perca tudo, mas não perca a presença. Pois é, Deus Ele mandou eu te ligar e dizer para você exatamente isso. Perca tudo, mas não perca a presença, porque a presença de Deus trará tudo o que você precisa para viver. Começou a chorar do outro lado da linha. Quando parou de chorar e acalmou um pouco, concluiu falando para mim, sabe o quê? Pois é, eu perdi exatamente o que eu não podia perder, a presença de Deus. Aí eu falei assim, mas te alegra, porque a porta ainda está aberta, o Espírito ainda está se movendo, a presença não foi embora, a igreja ainda está na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, a presença continua pairando, procurando um coração sujeito, um coração aberto, para que ele possa entrar e fazer morada. Ainda é tempo de voltar. Se porventura perdeu a presença ainda está aí. É tempo de buscá-la e trazê-la para dentro de volta. É tempo de viver dentro dessa presença novamente. Olha aqui. Olha o texto. Davi recebe a notícia. Quando Davi vai ser confrontado, ele é inteligente. E ele vai lembrar que o que afasta a presença de Deus do homem é o pecado. O pecado afasta o homem de Deus, não Deus do homem. O pecado afasta o homem de Deus. Então Davi, ele se afasta de Deus. Mas o Espírito de Deus continuava dentro de Davi, gemendo com gemido inexprimível. Enquanto o Espírito intercede ao Pai,
o pai fala ao coração do profeta, para que haja um conserto. Porque a permanência do Espírito sobre a vida do rei dependia de um conserto. Ele confronta. Quando ele confronta, ele vê quem ele tornou-se através de suas atitudes e vê o que ele está prestes a perder. E o que Davi fez, Cristiano? Sabe o que Davi fez? Davi, ele vai tirar a coroa da cabeça. Davi, ele vai tirar a sua roupa de rei. Davi, ele vai botar sobre si pano de saco, em sinal de humilhação. O rei Davi vai atirar-se com a cara no chão, vai encher as suas mãos de pó e cinza e vai jogar sobre a sua cabeça, e vai fazer a oração que a gente leu. Qual é a oração? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. A maior preocupação de Davi está no verso 11. Qual é a maior preocupação dele, pastor? Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que Davi vai fazer essa oração? Porque Davi, eu imagino, porque acontece com a gente, o Espírito de Deus, mano, se você conhecesse, e tivesse essa imersão com o Espírito, saísse da água do tornozelo, da água no joelho, da água nos lombos, entendesse que o mistério não é chegar com a água nos lombos, o mistério é... Hã? Você está entendendo isso? O mistério é... E tirar o pé daquilo que te dá segurança, daquilo que te dá firmeza. Porque enquanto a água está no tornozelo, meu pé está na terra. Enquanto a água está no joelho, meu pé está na terra. Enquanto a água está no lombo, meu pé está na terra. A terra é lugar de segurança, zona de conforto. E Deus está dizendo assim, eu quero que você navegue. Eu quero que o seu pé saia da terra, porque a tua zona de segurança sou eu. A tua dependência tem que ser minha. A tua vida tem que ser imersa naquilo que eu tenho reservado para a tua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Olha aqui, Davi entende que o erro que ele comete vai fazer com que a presença do Espírito de Deus saia da vida dele. Só que deixa eu te contar que nesse tempo aqui o negócio é complicado. Na antiga aliança o negócio era estreito, irmão. A presença de Deus era só sobre reis ou juízes, sacerdotes e profetas, só nessa classe. E ainda tinha momentos que precisava se fazer um concerto de adoração para a presença vir. Alguém tinha que vir tocar uma harpa, adorar a Deus, para que a presença viesse, para que o profeta profetizasse, para que o mover de Deus viesse. Precisava ter um ambiente todo preparado para a presença de Deus se manifestar. O negócio é que era estreito. Então Davi era privilegiado. De quê, pastor? De ter a presença de Deus sobre a sua vida. Aí quando ele é confrontado por Natã, eu vou fechar aqui para a gente já encerrar. Quando ele é confrontado por Natã, ele vai entender que ele era o 8º filho e era ruivo, e isso para muitos é maldição. Ele era o 8º filho, na linha sucessória, provavelmente ele nunca chegaria a um posto maior, porque tudo é direcionado ao primogênito, ao primeiro. O primeiro ganha a maior parte. O primeiro chega em casa, é posta à mesa. O primeiro ganha os melhores presentes, o primeiro é bajulado por todos, porque ele vai assumir todos os negócios do seu pai. Então o primogênito, ele ganha tudo. Davi é o 8º, tem 7 na frente dele. Davi tem o pior trabalho que existe, que é cuidar de ovelha. Davi está longe dos olhos do pai, da mãe, mas está diante dos olhos de Deus. Enquanto surge urso, ele mata, mas ele não mata na sua força, ele mata na força do Espírito que estava sobre ele, que era o Espírito de Deus. Quando surge o leão, ele não mata na sua força, ele mata instrumentado pelo Espírito Santo. Quando surge a oportunidade de levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha, e ele se defronta com Golias, ele vai dizer assim, rapaz, vocês não vão fazer nada não? Vocês não vão guerrear não? O que está acontecendo? Por que ninguém vai? Esse homem está afrontando o povo de Israel, alguém tem que ir. Ninguém foi, ele conversa com o rei tenta dar armadura, Deus
Não trabalha quando você tenta trabalhar com o que não é seu, então ele tira, vai com o que é dele, pega a pedrinha, joga, derruba o gigante, decepa a cabeça, vence a batalha, e Deus começa a evidenciá-lo, e ele começa a entender que tudo que está acontecendo, não é porque ele era bom, porque ele era bonito, porque ele era forte, não era nada disso, é porque o Espírito era sobre a vida dele. Aí eu fico imaginando Davi atirado no chão, vestido de pano de saco, jogando pó e cinza na cabeça, lembrando de toda a sua trajetória de vida. O Espírito de Deus faz isso com a gente. Aí está ele lá tirado no chão, jogando pó e cinza na cabeça, lembrando que ele só venceu o urso porque Deus era sobre a vida dele, só venceu o leão porque Deus era sobre a vida dele, só venceu o gigante porque Deus era sobre a vida dele, só matava mais milhares do que Saul porque Deus era na vida dele, só assumiu o reinado de Judá porque Deus era na vida dele, só assumiu o reinado sobre todo Israel porque Deus era na vida dele, só venceu, só tinha dinheiro, só tinha ouro, só tinha prata, só tinha grandes alianças, o maior exército, porque Deus era na vida dele, e agora ele está prestes a perder o que fez ele conquistar tudo. O que, pastor? A presença de Deus. Ele está prestes a perder o que ele não pode perder. Pode-se perder a coroa, mas não se perde a presença. Pode-se perder a posição, mas não se perde a presença. Pode-se perder a agenda, mas não se perde a presença. Ei, pode-se passar até no estreito, mas não se perde a presença. O negócio pode se gerar uma pandemia, uma crise mundial, mas eu não posso perder a presença de Deus, ela não está vinculada com o que acontece no derredor, porque a presença de Deus não depende do que acontece à minha volta. A presença de Deus tem que estar aqui, impregnada na minha vida, na tua vida. Quando eu leio esse texto, eu vejo ele reconhecendo que a maior perca com o seu pecado era a perca da presença de Deus. Nessa noite eu não sei quais são as suas prioridades, mas nós vivemos um tempo onde as pessoas não entendem. O que não entendem, pastor? Não entendem a importância de ter a presença de Deus sobre a sua vida. Eu sou de um tempo que a primeira coisa que a gente buscava era o batismo com o Espírito Santo com fogo. Eu sou desse tempo. Aí se você me perguntar como você se converteu, pastor, no final de uma cruzada, quando o pastor orava pelos jovens que cooperaram na cruzada, e eles foram cheios do Espírito Santo. Uns pulavam, outros caíam, outros falavam língua estranha, outros dançavam no Espírito. Eu disse, eu quero isso para mim. E eu não era crente, não conhecia Jesus, não tinha lido a Bíblia, mas quando eu vi o mover de Deus, eu disse, eu quero isso para a minha vida. E eu comecei uma busca frenética, perguntando para irmão, para irmã, para pregador, para pastor. Eu dizia, o que eu faço para mim ter essa presença sobre a minha vida? O que eu faço para mim falar essas línguas estranhas? O que eu faço? E eles iam dizendo, você tem que orar, você tem que ler Bíblia, você tem que ir para o monte, você tem que orar de madrugada, você tem que jejuar, você tem que buscar a presença de Deus de uma forma intensamente. E eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu virava a noite no monte, eu ia à meia-noite, saía às 6 da manhã, ia para casa, tomava banho, ia trabalhar, chegava do serviço, descansava um pouquinho, pegava minhas coisas, me arrumava, ia para a igreja, saía da igreja, comia um lanche, ia para o monte orar, e todos os meus propósitos de oração, depois de 10 dias, mais de 60 horas de oração, o Espírito de Deus desceu no meio da madrugada, no meio do morro, usou um homem que é quase semi-analfabeto, ele descendo, cheio da presença, falando meio enrolado, porque interiorando, e eu orando atrás de uma árvore, ele veio correndo no meio do mato, na escuridão, botou as mãos sobre a minha cabeça e disse, receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Deixa eu te dizer, foi a melhor coisa que aconteceu. Sou apaixonado pela presença dele. Eu não sei viver longe da presença dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou entregando nada no altar que eu já não entreguei para ele antes em oração. Eu não sei viver longe da presença de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você sabia que a única forma de você guerrear e vencer no Espírito é falando língua estranha?
Paulo vai dizer que aquele que fala em língua estranha, ele fala para a sua própria edificação. Você quer ser edificado? Você quer ser fortalecido? Fala em língua estranha. E as pessoas não entendem a importância que é do batismo com o Espírito. Nós estamos em um seminário profético, nós estamos em dias proféticos, nós estamos debaixo de um mover profético aqui. E eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida: seja cheio da presença de Deus sobre a sua vida. Quando eu assumi a igreja em Porto Alegre, eu sou meio doidinho assim, corro, pulo, grito. Aqui eu estou mais assim, para não sair do foco ali, porque senão o negócio já estava correndo de dentro. Esse negócio tranca a gente. Largar uma nas costas dele para ele correr atrás de mim. Deixa eu te dizer, assumi igreja em Porto Alegre. Aí foi o primeiro culto, negócio meio morno, eu falei assim, isso aí não é comigo. Segundo culto, negócio meio morno. Terceiro culto, comecei a sondar os irmãos. Está batizado com o Espírito Santo? Sou, pastor. Por que tu não fala língua estranha? Eu falo só quando eu sinto. Eu falei para ele, você está errado. Não, eu falo quando eu sinto. Eu falei assim, você tem que falar para sentir. Você tem que usar, é uma ferramenta que Deus te deu. Você tem que falar para a sua própria edificação. Sabe por que você está oscilando e você não consegue vencer os principados e potestades que vêm contra a sua vida? Não sei, pastor, porque tu não fala em línguas. Você tem que falar. Dá tempo, dá brecha. Irmã, fazendo a comida, dá umas rajadas de língua estranha. Aqui, ó, no manto. Está dirigindo o carro? Está sozinho? Rapaz, coisa boa é estar no carro sozinho. Eu tranco os vidros, eu fico bem louco lá dentro gritando. É uma graça que cai naquele carro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, isso. Às vezes estou dentro de casa, meus filhos já acostumaram, eu tenho 3 filhos, já estão acostumados. Às vezes estou andando, dá umas coisas assim, eita, já dou uma rajada de língua estranha, já dou uns glória bem alto, meus vizinhos já sabem tudo que eu sou crente. Por que isso, pastor? Porque eu não posso perder isso de forma alguma. Isso é o que me mantém vivo. E eu preciso continuar alimentando essa chama com a lenha, através da minha adoração. Nessa noite eu não sei como está a sua vida com Deus, mas aqui há uma preocupação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Qual é a preocupação, pastor, nessa noite? A preocupação é com pessoas, aleluia, que se acostumaram a entrar no culto e sair com os olhos secos, não choram mais. Há uma preocupação do Espírito Santo de pessoas que entram aqui e não sentem mais a sua presença sobre a sua vida. Há uma preocupação, e deixa eu te dizer, eu estou desde janeiro em campanha de oração. Quando virou janeiro para fevereiro, Deus diz, vai orar de madrugada. Eu estou desde o dia 1º de fevereiro orando às 3 da madrugada e vou até dia 28 em campanha, dizendo, Deus, por favor, aviva a tua igreja, desperta o teu povo. Sabe por quê? Porque enquanto eu estava orando, o Espírito de Deus falou comigo e disse, Cristiano, é tempo de pregar a minha igreja, que eu quero fazer maravilhas, eu quero curar, eu quero libertar, eu quero batizar, eu quero salvar, eu quero levantar gente da cadeira de roda, quero arrancar o câncer. E eu disse, Deus, o que precisa? E o Senhor falou comigo através do seu Espírito, precisa um povo com o coração aberto, que queira ser usado por Deus nessa geração. Aleluia. Nós precisamos disso. Aleluia. Essa graça sobre a nossa vida. Pastor, o que eu faço? Eu tenho que pagar preço? Não, o preço foi pago na cruz, filho. O que eu faço então? Você busca. Você busca. A Bíblia vai dizer que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Se nessa noite você quebrantar o teu coração, se você derramar-se na presença dEle, se prepare para você experimentar o que você nunca experimentou na sua vida. E deixa eu te dizer, a primeira dose vicia. Primeiro contato, você nunca mais vai querer ficar fora disso. Aleluia. Você quer ser bem sucedido? Leve o Espírito Santo, a presença de Deus junto com você em tudo que você for fazer. Leve ele para o trabalho, leve ele para o serviço, leve ele para a escola, leve ele para a faculdade, leve ele para tudo. Leve ele para o passeio, e você vai ver que o seu passeio vai ser diferente. Aleluia. Oh, glória.
Nós não somos normais, nós não somos aqui. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é lá. Nós estamos aqui de passagem, tudo que nós estamos vivendo aqui é uma prédica daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas lá. E deixa eu te dizer, você vai chegar lá, você vai ver 24 anciãos, cheios da graça, cheios da glória, atirados no chão, dizendo: santo, santo, santo. Você vai ver anjo voando, tampando o pé, tampando o rosto, e dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sabe o que eu quero dizer a você? O céu é pentecostal, e nessa noite, deixa eu te dizer, o Espírito de Deus quer encher, quer inflamar a tua vida com poder, com fogo, com graça, com unção, com ousadia, que é o que nós precisamos nos dias que nós estamos vivendo. Deixa eu perguntar a você, escute, você crê que Deus cura, sim ou não? Você crê num Deus que cura? Com medo da Covid, por quê? Você crê num Deus que cura? Aí a primeira doença que surge, o medo já vem. Isso chama-se apostasia. Você ir contra os seus próprios princípios, contra aquilo que você prega. Eu creio num Deus que cura a Covid. Eu creio num Deus que é mais eficiente que Coronavac. Eu creio num Deus que é mais eficiente que vacina de Oxford. Eu creio num Deus que é mais eficiente do que qualquer imunizante que existe contra qualquer tipo de doença. Eu creio na oração da fé. A Bíblia diz que pela oração da fé os enfermos serão curados. Eu creio nisso. Eu creio que quando a igreja estender a mão, aquele que está doente vai ser. Que você crê nisso? Eu creio. Essa autoridade está sobre a igreja. Essa autoridade está sobre a nossa vida. Essas noites são para startar algo novo da parte de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Esses dias são dias que Deus reservou para mostrar para você que você não é um coitadinho atirado de lado, um zero à esquerda andando a esmo. Você é importante, e sobre a sua vida há um espírito de excelência, que é o Espírito Santo de Deus. Vou te falar algumas coisas que vai acontecer aqui. Deus vai curar a gente aqui nessa noite. Deus vai curar a gente aqui nessa noite. Deus vai libertar a gente aqui nessa noite. E deixa eu ser mais ousado. Se você crê, tem gente que vai sair daqui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu já vou concluindo. Nós não participamos de uma igreja de um só. Deus não quer usar só o Cristiano. Deus não quer só usar o pastor Evandro. Deus não quer só usar o Diogo. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar as suas mãos. A autoridade de Deus sobre a sua vida. Um espírito de excelência sobre a sua vida. É tempo de você chegar na sua casa, levantar a tua mão e dizer: olha aqui, tudo aquilo que atormenta aqui dentro vai cair por terra. Todo mal vai ser repreendido. É tempo de você chegar na empresa que você trabalha e repreender toda a opressão do diabo. Dizer assim: aqui não, Satanás, porque aqui tem um crente, porque aqui tem alguém cheio da presença de Deus, cheio da graça. Deixa eu te dizer uma coisa, que passou-se os anos, chegou ensino, teologia, formação, formatura, faculdade, todo mundo se formando, botando anelão, colocando diploma na parede. Mas só uma coisa que o diabo respeita, que não é diploma. Só uma coisa que ele respeita, que não é anel de formatura. Só uma coisa que ele respeita, é crente, cheio da presença de Deus, cheio da autoridade de Deus, cheio da graça de Deus sobre a sua vida. É tempo de você se revestir dessa graça, é tempo de você se revestir dessa glória, é tempo de você desfrutar de tudo o que Deus tem reservado para a sua igreja viver. Fica de pé comigo. Olha aqui. Eu quero convidar os enfermos a vir à frente. Posso ir, pastor? Pode.
Sai desse lugar, vem aqui. Pode vir. Fica aqui na frente. Pode vir.